Paz do Senhor, irmãos. Este é mais um vídeo do nosso canal Devocional com Deus. Se essa palavra edificar sua vida, curta, compartilhe e deixe seu comentário no final. Antes de tudo, que o Espírito Santo possa abrir nossos olhos, mente e coração para recebermos essa palavra de Deus. Leitura do texto bíblico. Hoje vamos meditar em 1 Coríntios 15, versos 56 e 57, que diz: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo fala sobre a vitória que temos em Cristo sobre o pecado e a morte. Mas, para entender completamente esse texto, precisamos olhar para o contexto da carta e o que ele está ensinando nesse capítulo. Vamos ver o contexto histórico e bíblico. A carta de 1 aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade de Corinto. Essa igreja enfrentava muitos problemas, como divisões internas, como está em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 10 até 13. Pecados graves dentro da igreja que encontramos em 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Confusão sobre a ressurreição em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 5. Neste capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo e o que isso significa para nós. Na cultura grega, muitos não acreditavam na ressurreição do corpo, mas Paulo explica que se Cristo ressuscitou, isso significa que nós também ressuscitaremos um dia. Agora, vamos aprofundar a explicação do nosso texto. Explicação versículo por versículo. Vamos ler. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui, Paulo usa a palavra aguilhão, que era um instrumento usado para picar animais e forçá-los a se mover. Isso significa que o que torna a morte dolorosa e poderosa é o pecado. Em Romanos, capítulo 6, verso 23, diz: O salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte existe por causa do pecado. Foi por isso que, no Éden, quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. E Paulo também diz que a força do pecado é a lei. Mas por quê? Em Romanos 7, verso 7, nos ensina que a lei mostra o que é pecado, mas não tem o poder de nos salvar do pecado. A lei revela o nosso erro, mas só Jesus pode nos livrar dele. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a melhor parte. O pecado trouxe a morte, mas Jesus trouxe a vitória. Em Romanos 8, verso 1 e 2, diz: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por meio da cruz e da ressurreição, Jesus derrotou o pecado e a morte. Agora que entendemos essa verdade, como podemos aplicá-la às nossas vidas? Aplicação para os dias de hoje. Vivemos em um mundo onde o pecado está em toda parte. O medo da morte ainda assombra muitos. Pessoas buscam salvação em suas próprias forças. Mas Paulo nos lembra de que a vitória já foi conquistada. Agora, vamos ver 2 erros que cometemos e 3 verdades poderosas para a nossa vida. Primeiro, tentar vencer o pecado com nossa própria força. Muitas vezes, achamos que basta tentar ser boas pessoas para vencer o pecado. Mas a Bíblia diz que nossa força não é suficiente. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vencemos o pecado sozinhos, mas através de Cristo. Segundo,
Viver com medo da morte. O mundo ensina que a morte é o fim. Mas Jesus nos ensina que a morte não tem a última palavra. Em João capítulo 11, verso 25, diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte é apenas a passagem para a eternidade com Deus. Primeiro, Jesus nos dá a vitória sobre o pecado. Em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, diz: Ele perdoou todos os nossos pecados e cancelou a escrita de dívida que era contra nós. O pecado escraviza, mas Jesus nos libertou. Se você está lutando contra algum pecado, lembre-se, você não precisa lutar sozinho. Confie em Jesus, busque a presença dele e ele te dará forças para vencer. Jesus venceu a morte e nos deu vida eterna. Em João capítulo 14, versos 1 até 3, diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. A morte não é o fim para quem está em Cristo. Quando aceitamos Jesus, temos a certeza da vida eterna ao lado dele. Isso significa que não precisamos viver com medo do futuro, porque nosso destino final já está garantido. Terceiro, podemos viver com esperança e gratidão. Em 1 João, capítulo 5, verso 4, diz: Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se já temos a vitória, por que viver em derrota? Podemos viver com alegria, pois sabemos que Cristo já venceu por nós. Agora, em vez de temer o futuro, devemos viver em gratidão por aquilo que Deus já fez. Ligação com Jesus. Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado e a morte. Em João, capítulo 3, verso 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já aceitou Jesus, você já é vitorioso. Se ainda não o aceitou, hoje é o dia de entregar sua vida a Ele. Momento de ânimo. Irmãos, não desistam. Se você está lutando contra o pecado, lembre-se, Jesus já venceu na cruz. A morte não é o fim. Podemos viver com esperança e alegria. Se essa palavra falou com você, comente abaixo. Sou vitorioso em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus abençoe. Até a próxima. Amamos vocês.